Obrigada, senhora presidenta, senhores e senhoras senadores e senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, assiste pela TV Senado. Dizer que eu subo nesta tribuna hoje com muita responsabilidade e também alegria. Fui eleita, tive essa satisfação e honra de ser eleita presidenta do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Um partido de 37 anos, que já ocupou a presidência da República por 4 mandatos, o último inconcluso, e que é referência da esquerda no Brasil, na América Latina, e um dos partidos de esquerda mais reconhecidos do mundo. É uma grande responsabilidade que eu tenho com a militância do meu partido e também com a população brasileira. Tenho certeza que os posicionamentos do PT são fundamentais para os rumos da política brasileira e para a vida do povo e dos trabalhadores. E também com as mulheres. É a primeira vez que o PT, o Partido dos Trabalhadores, vai ser presidido por uma mulher. Isso mostra o compromisso com a questão de gênero que tem o PT. Num momento tão difícil para nós mulheres, em que recrudesceu tanto o direito que conquistamos ao longo do tempo, onde nós vemos a sociedade tão machista, tão misógina, inclusive nesse parlamento, inclusive em várias áreas da política, o Partido dos Trabalhadores resolve colocar uma mulher na sua presidência. Queria agradecer aqui de coração as manifestações que recebi da senadora Vanessa, da senadora Ana Amélia, também da senadora Fátima, do senador Paim. Agradeço muito as congratulações e também as manifestações para que eu tenha um bom mandato. E espero que esse mandato na presidência do PT possa ajudar outros partidos a também fazer com que as mulheres possam ter espaços mais decisivos dentro das instituições partidárias e isso refletir nos espaços políticos que nós temos. Quero fazer aqui uma saudação muito grande ao senador Lindbergh Farias, que disputou comigo a presidência do partido. O senador Lindbergh, junto comigo, visitou vários estados, municípios, onde fizemos um debate sobre o futuro do PT, sobre o momento que nós estamos vivendo e os nossos desafios. É um senador combativo, com quem eu tenho muito orgulho de militar nessa casa e que sempre está à frente das lutas pela defesa do povo. Então, quero deixar aqui o meu reconhecimento, que a caminhada do senador Lindbergh, junto comigo, só engrandeceu ainda mais o PT. E tenho certeza que o que ele pensa e o que ele quer do partido é o mesmo que eu penso e o mesmo que eu quero. O fortalecimento do PT, isso é o fortalecimento para enfrentar o que nós temos que enfrentar na conjuntura nacional brasileira. Quero também fazer uma saudação ao nosso presidente, que deixa a legenda como presidente, Rui Falcão, que por 6 anos, em um dos momentos mais difíceis por qual passou o PT, ele estava à frente da legenda, junto com uma direção nacional, segurando uma situação muito difícil do ponto de vista político. Então, Rui, receba aqui os meus cumprimentos e também todo o meu respeito. O congresso que nós fizemos agora nesse final de semana em Brasília, como disse a senadora Fátima, reuniu cerca de 600 delegados, mas nós tivemos mais de 2.000 pessoas participando do Congresso. E foi um Congresso totalmente transmitido pelas redes sociais. Aliás, muita gente interagindo, muita gente participando, criticando, elogiando, um processo muito bonito. Eu costumo dizer que o PT é uma espécie de patrimônio nacional. Todo mundo tem uma opinião sobre o partido, principalmente quem não milita nele, seja de esquerda, muitas vezes de direita, de centro, estão palpitando sobre a forma como o PT decide suas posições e também como seus militantes agem. E eu acho que isso é bom para a democracia. E quero dizer que o 6º Congresso foi aberto num clima de busca de unidade do PT. Um PT que se situa entre um passado denso e recente, governou esse país por 4 mandatos, transformou positivamente o país em vários aspectos e as perspectivas de poder retornar a esse caminho e ser de novo o governo do país. Mas agora, com experiências já adquiridas, com reveses já sofridos, com avaliações mais elaboradas sobre o que viveu, o que passou e o que fez. O Congresso levou o nome de Dona Marisa Letícia, nossa companheira do Lula, companheira que faleceu esse ano. E eu não tenho dúvidas, faleceu
muito pela pressão que recebeu de uma caça implacável que fizeram ao seu companheiro, Lula, e à sua família. E foi um congresso com a cara feminina, com a cara de Dona Marisa, homenageando, que também fez um balanço da atuação do PT. Não ficamos só olhando o que tínhamos que fazer e nem ficamos só olhando o passado, mas fizemos um balanço, avaliamos erros, mas não na perspectiva da culpabilização, não na perspectiva do autoaçoite. Analisamos os nossos erros na perspectiva das lições aprendidas, para qualificar o partido, para propor alternativas mais ousadas para o futuro do Brasil. E o Congresso transcorreu num clima muito positivo e numa base muito forte de unidade política. Eu ouso dizer, senadora Fátima, senadora Regina, que talvez foi um dos poucos congressos que nós tivemos onde a unidade política tática foi muito forte. Nós tínhamos clareza do que tem que ser, nós temos clareza do que tem que ser feito. E como disse Vossa Excelência, senadora Fátima, o que tem que ser feito é retirar Temer do poder. Não tem possibilidade de um presidente que gasta a maior parte do seu tempo se defendendo na justiça e deixa vazio o espaço de poder. E nós temos 14 milhões de desempregados nesse país, nós temos a economia no chão, quem é que está olhando pela gestão brasileira? Então não tem que ficar. Agora, é um presidente que tem que ser substituído pelo voto popular, para ser legitimado. E não adianta colunistas de plantão, seja da mídia oficial e até alguns colunistas de mídia alternativa que querem ser mais realistas que o rei, dizer que o PT não tem posição contrária ao colégio eleitoral. Ou que a posição contrária ao colégio eleitoral, se o PT não participar, vai ajudar a aprovar um ou outro nome da direita. Sejamos francos, o colégio eleitoral jamais vai aprovar alguém da esquerda, jamais vai aprovar alguém da oposição. É só ver qual é esse colégio eleitoral. É um colégio eleitoral que hoje, composto pelo Congresso Nacional, está aprovando as reformas contra o povo. Vocês acham que teria chance de algum candidato que seja de esquerda, que seja popular, ganhar num contexto como esse? É óbvio que não. Então, o que nós vamos fazer nesse colégio eleitoral? Fazer uma anticandidatura para legitimar esse espaço? Nós, em 85, não fomos ao colégio eleitoral para votar em Tancredo Neves quando era para romper uma ditadura? Por que iríamos agora que é para manter um golpe? Então não tem possibilidade e parem de jogar verde para colher maduro, porque não vai acontecer. Ninguém está autorizado neste partido a falar diferente ou articular diferente do que foi definido nesse 6º Congresso. Isso é bom que fique claro, alto e bom som. O PT não participará do colégio eleitoral. Não dará condições de legitimidade a esse colégio eleitoral, porque quem vai ganhar aqui, se tiver colégio eleitoral, é para continuar essas reformas contra o povo brasileiro. E nós não vamos estar nessa lutando contra a nossa população. Além disso, deixamos claras nossas posições contra essas reformas nefastas. Falava aqui o senador Paim sobre a reforma trabalhista, que amanhã nós teremos um embate na Comissão de Assuntos Econômicos. E eu espero que não venha um outro golpe dessa casa, que eu já começo a ler pelos jornais, de que o senador Romero Jucá, que é relator na Comissão de Constituição e Justiça, não vai deixar discutir o projeto na Comissão de Constituição e Justiça e vai trazer o seu parecer aqui para o plenário. Se ele quiser comprar confusão, se o governo achar que está bem para comprar confusão, faça isso. Traga para o plenário, porque aí vocês vão ver a confusão que vai ser. Ou respeita a tramitação na casa e nós fazemos o debate, a discussão, e tenho certeza que a gente tem votos, inclusive, para barrar esse projeto ou para emendá-lo, ou nós vamos fazer confusão, porque não vão tirar na mão grande, sim, não, o direito do povo trabalhador. Nós estamos aqui para isso. E a outra decisão importante desse Congresso é que a gente tenha uma constituinte para fazer as verdadeiras reformas que o povo precisa, e não essas que estão fazendo, desmontando a Constituição Federal. Então, eu acho que o Congresso foi muito importante nesse sentido. Deixar claro aqui, não há possibilidade nenhuma de fazer conversação ou aliança com esse governo golpista. Esses golpistas não hesitaram quando era para tirar a presidenta Dilma, nos sabotaram o nosso país, sabotaram o povo brasileiro, pararam o Brasil, levaram pânico às pessoas, venderam informações erradas de que o Brasil estava numa convulsão. Hoje nós estamos numa situação crítica. Nós não vamos ter geração de emprego, a economia está caindo
e eles estão preocupados em salvar a própria pele. Quero dizer de forma clara e cristalina que nós não coadunamos com esse governo. Um governo que defende um PIB de 1% que não tem base sustentável, que é feito pela exportação do agronegócio. Importante o agronegócio exportar, mas isso não sustenta no próximo trimestre, no próximo ano. Já baixaram a previsão de crescimento para o Brasil para 0,3% esse ano. Aonde nós vamos chegar? Um país que está não só em recessão, mas também está em depressão. Fizeram um jogo de vale tudo para tirar a presidenta Dilma e agora estão na situação que estão. É uma associação clara entre o sistema financeiro, as grandes empresas, uma aristocracia do poder público que ganha muito e não quer abrir mão dos seus benefícios e que está incrustada principalmente no Poder Judiciário, no Ministério Público e nos cargos de alta remuneração do serviço público. E a mídia, que é o braço operativo desse golpe, que dia após dia fica dizendo às pessoas e ao país o que tem que fazer. Agora está lá entre defender Temer para continuar as reformas ou retirá-lo para continuar as reformas. Quer parir um candidato e não consegue. A direita desse país não teve competência sequer para ter um candidato para disputar no colégio eleitoral. Não tem nome que agregue. Que dirá para disputar uma eleição direta? Por isso é que não querem indireta. Por isso que querem indireta e não querem eleições diretas. E é por isso que sistematicamente estão em cima do presidente Lula. O que fazem com Lula não tem paralelos nesse país. É uma coisa abominável. É um julgamento e uma condenação sem processo legal. Na guerra, quando você quer destruir o inimigo, você mata o inimigo. É assim que funciona numa guerra. No estado de lawfare, como nós estamos vivendo, em que o jurídico, os instrumentos jurídicos judiciais são utilizados como instrumentos de guerra, você destrói o direito civil de existir, a razão de falar da pessoa, desmoraliza. E é isso que querem fazer com o presidente Lula. Sem ter prova, sem poder condenar, dia após dia tem um fato para que ele possa ir para os jornais e ser desmoralizado. Estão tirando a condição de cidadania do presidente. Para quê? Para impedir que ele seja candidato a presidente da República. Por quê? Porque se ele for candidato, senadora Fátima, o presidente Lula tem grandes chances de ganhar. É o único que aparece nas frentes nas pesquisas. E sabe por que ele tem grande chance de ganhar? Porque fez muito por esse país. Tem um legado que entregou. Em 500 anos de história do país, eu desafio qualquer um a subir nessa tribuna e me dizer qual foi o governo melhor do que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Qual governo gerou mais empregos? Qual governo distribuiu mais rendas? Qual governo fez mais pela educação? Qual governo fez mais pela habitação? Qual governo fez mais para os trabalhadores e para os pobres desse país? Nenhum, senadora Fátima. Podemos ter tido governos populares como de Getúlio, de Jango, mas nenhum fez tanto como o de Lula. E é por isso que não querem deixar Lula concorrer. Agora, nós temos que dizer aqui, em alto e bom som, se impedirem Lula de concorrer em 2018, ou mesmo 2017, se tiver eleição, e for eleição direta, não vai ser uma eleição democrática, vai ser uma fraude, porque aí é uma eleição com cartas marcadas. Por isso esse Congresso também deixou claro isso, que a impedimento de Lula para concorrer à eleição é uma fraude no processo democrático. Se nós queremos democracia, definam os candidatos. Rede Globo pode definir candidato, Rede Record, a mídia como um todo pode definir seu candidato, a direita define um candidato, os empresários definem outro, os banqueiros definem outro. Vamos para as ruas. Vamos para as ruas disputar os votos, disputar o que foi feito nesse país, falar de legados e falar de futuro. É isso que nós queremos, este direito. E de preferência que as eleições de 2018 sejam antecipadas, porque foi essa resolução que foi aprovada também. Nós queremos fazer eleição para todo mundo, senadora Cir. Tem que fazer eleição para senador, para deputado, para governador, para deputado estadual, para presidente. O povo precisa ir às urnas para eleger os seus representantes. Nós estamos na maior crise política e institucional desse país. Não vai ser um acordo de cúpula feito por esse Congresso Nacional que vai tirar o país da sua crise. Nós precisamos da legitimidade do voto popular. Concedo a parte, senadora Regina, e depois o senador Assir Gurgix. Obrigada, senadora. Primeiro quero te parabenizar pela eleição para presidente do PT. O PT não podia estar em melhores mãos. Dizer que estamos juntas, que a gente sabe que o presidente não conduz sozinho. Com certeza. E assim, com certeza vai precisar de todos nós do partido para conduzir o PT nesse período. Mas
E também me congratular pela forma como aconteceu o Congresso, a forma que, enquanto muita gente esperava, muito transtorno, muita briga, foi um Congresso muito bonito, né, discussão de alto nível, um Congresso com muito debate, né, não foi aquela correria de estar vendo quem ganha, quem perde. Então, o PT está de parabéns pelo Congresso que realizou e por ter escolhido a senhora para presidi-lo. Mas eu quero tocar no assunto que você estava falando aí, na questão do que está acontecendo hoje, né? É impressionante como o barulho que foi feito para derrubar a Dilma, aqui nas duas casas, né? Ficavam procurando qualquer coisa, qualquer pequena coisa para transformar numa grande coisa com a ajuda da mídia. Né? Criaram crimes que a Dilma cometeu, que até hoje nós não encontramos e não foi confirmado como crime. E a contraposição, o silêncio ensurdecedor do que está acontecendo com o senhor Temer e com o senhor Aécio Neves. Isso aí. Que, se for comparar dimensões, não tem comparação a dimensão do que eles fizeram, né, em relação ao que a Dilma, que dizem que a Dilma fez. Então, na verdade, está se revelando para que foi feito aquilo, né? Foi uma encomenda, para cumprir uma encomenda, para entregar uma encomenda prometida. Porque, se fosse contra a corrupção, se fosse pensando no bem deste país, estariam todos e todas denunciando o governo que está aí, pedindo para ele sair, aconselhando, já que são base, porque ele não tem mais nada para fazer ali, onde ele está. Está agonizante e nem os seus pares têm coragem de conversar com ele para apontar uma saída honrosa para ele, uma melhor saída, porque ele vai sair de alguma forma. Então, eu fiz essa intervenção mais para mostrar essa diferença de postura, porque eu acho que quem está defendendo alguma coisa correta tem que defender em qualquer circunstância. E a gente não vê as pessoas que acusaram Dilma hoje reconhecerem o que está acontecendo com o Temer e com o Aécio Neves. Eu acho que o Aécio, então, é a maior decepção, até para mim, confesso, porque aquele linguajar que ele usa é linguajar de mafioso, é um linguajar chulo, completamente diferente do discurso elegante que fazia aqui, de 1 hora, com 20 apartes, cada um elogiando mais. Era um discurso elegante, e aí se revela aquilo que se revela naquelas gravações, é de envergonhar o país, alguém que queria dirigir este país, e foi apoiado por muita gente, ainda é por muita gente. Muito obrigada, senadora. Que agradeço, senadora Regina, e Vossa Excelência tem toda a razão. A diferença de tratamento é descomunal. Cedo uma parte, senadora Sirgurges. Senadora Agnese, para cumprimentar pela eleição do PT, a sua ascensão à presidência, obrigada. Os cumprimentos, capacidade não lhe falta para comandar esse partido que é tão importante na história do nosso país. Tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está em boas mãos. E vamos em frente. Eu ouvi a Vossa Excelência atentamente com relação às eleições. Eu já defendia na semana passada de que nós precisaríamos antecipar as eleições de 18 para 17. Nós sabemos que a Constituição fala e diz claramente que as eleições é indireta, mas a política nesse momento nos coloca numa situação bastante delicada em função da descrença de toda a população brasileira com os políticos brasileiros. Então, uma eleição indireta nesse momento seria realmente quase que uma traição para a população. Então, na minha avaliação, se algo acontecer com o presidente que aí está, a única alternativa é eleições diretas. Não podemos fazer de outra forma. E o ideal é antecipar as eleições todas de 18 para 17. Isso seria um gesto de grandeza dos políticos brasileiros. Eu entendo que é a solução para a gente virar a página de toda essa história de
de impeachment que aconteceu, do debate que está acontecendo, a grandeza da parte política seria reconhecida se houvesse essas antecipações para todos os cargos. Aqueles que irão disputar as eleições em 18, ela deveria ser agora em 17. Não há outro caminho para o Brasil senão as eleições diretas. Meus cumprimentos mais uma vez, senadora Gleisi. Obrigada, senadora Assir Gurgak. Senadora Gleisi, mais uma vez aqui, senadora Gleisi, para destacar uma das mais importantes resoluções que o partido tirou no seu congresso, que mostrou grande unidade no que diz respeito a reafirmar a luta em defesa das diretas. Como Vossa Excelência aqui já mencionou, o Congresso, por unanimidade, lá colocou claramente que, na possibilidade da escolha do novo presidente se dá pelo colégio eleitoral, as bancadas do PT aqui nesta Casa e na Câmara dos Deputados se colocará frontalmente contrária, portanto, boicotando o colégio eleitoral e reafirmando mais uma vez o compromisso do PT profundo com a democracia e com a soberania do voto popular. No mais uma vez, dizer da nossa alegria. Você, como a primeira mulher a presidir o nosso partido, não tenho nenhuma dúvida, senadora Gleisi, que Vossa Excelência, junto com o conjunto do partido, estará à altura dos desafios que estão colocados para o nosso partido nesse presente momento. Obrigada, senadora Fátima. Também agradeço ao senador Assir Gurgak. E, para encerrar, quero dizer aqui aos senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve, acompanha em todo o Brasil. O PT que saiu desse Congresso é um PT muito comprometido com a radicalização da democracia, com o empoderamento da sua militância, em fazer alianças com os setores progressistas e populares de esquerda na sociedade e, sobretudo, de lutar ao lado dos movimentos sociais contra as reformas. É um partido comprometido com a luta das mulheres, com a luta dos jovens, com a luta dos negros e negras, dos indígenas, da população LGBT. É um partido comprometido com a justiça social, um partido de luta ao lado dos trabalhadores. A mesa cumprimenta a senadora pelo seu pronunciamento e, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu convido para fazer uso da palavra como oradora inscrita, visto que houve uma troca, que é a senadora Ana Amélia.